Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Jeremias, o 29 e o 15. Jeremias 29 e o 15. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com os meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Jeremias, o 29 e o 15, que diz assim: Porque dizeis o Senhor, nos levantou profetas em Babilônia. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos. Que Ele levantou a mim e a você como profeta. E eu e você não pode correr do meu e do seu chamado. Porque muitas das vezes, meus irmãos, eu e você quer correr do nosso chamado. Mas que você não corra, meus irmãos. Porque quando você quer correr do nosso chamado, tem preço. Porque Deus, Ele escolheu a mim e você como profeta. Deus, Ele, escolheu a mim e a você. E eu e você não pode correr do nosso chamado não, meus irmãos. Porque quando você corre do nosso chamado, tem preço. Porque você não seja igual Jonas. Porque Jonas, quis correr, do chamado dele, quis correr, do que Deus, quis, que Deus ordenou ele fazer, e foi colocado na barriga do peixe, na barriga, da baleia. Mas hoje em dia, meus irmãos, quando você quer correr do nosso chamado, quando você quer correr, é HGE, é UPA, meus irmãos? Porque tu não pode correr não, meus irmãos. Porque quando a gente quer correr, meus irmãos, é necessário Deus tocar em mim e você. Porque tem preço. E você não pode correr do nosso chamado. Porque Deus, Ele escolheu em você como profeta. Quando Deus ordenar a mim a você fazer algo, a gente tem que fazer o que Ele manda. Quando Deus ordenar, faça isso, e você tem que fazer o que Ele manda. E não correr. Porque tem preço, meus irmãos, quando você quer correr do nosso chamado. E quando Deus escolhe a mim a você, quando Ele ordena você fazer algo, é o que Ele quer, é o que Ele quer que você faça. E quando Ele manda, é o que Ele quer, a gente tem que obedecer. A gente não pode correr nosso chamado. A gente não pode correr daquilo que Deus quer que a gente entregue. Porque quando Deus quer que você entregue algo, é eu e você que Ele quer. Não é outro não, é eu e você. Porque Ele ordenou a mim e você. Ele confiou em mim e você. É entregar o que Ele quer que Ele entregue. Porque muitas vezes a gente quer correr, meus irmãos, do nosso chamado. A gente quer se esconder. Mas não pode não, meus irmãos. Porque Deus escolheu a mim e você. E a gente tem que fazer o que Ele manda. A gente não pode correr do nosso chamado, meus irmãos, porque tem preço. Tem preço, meus irmãos. Naquele tempo, Jonas, ficou dentro da barriga do peixe. Ficou lá no quentinho, na barriga do peixe. Mas hoje em dia, meus irmãos, é HGE, é UPA, Se for necessário, até a sepultura, meus irmãos. E quando vocês estamos rebeldes, quando vocês estamos, desobedientes, não quer fazer a vontade do Pai, Ele não perde pro inimigo não, meus irmãos. Porque quem tem chamado, meus irmãos, não tem escolha não. Escolhido não tem escolha. Escolhido tem que fazer a vontade do Pai. E não fazer o que quer. Correr do chamado. Porque o nosso chamado, meus irmãos, tem preço. Deus escolheu mesmo você. E Deus não quer perder você pro inimigo. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você está rebelde. E você quer fazer o que quer. Não quer fazer a vontade do Pai. Não quer entregar o que o Pai manda. Não quer obedecer, não quer ouvir a voz do Pai. Deus já acorda para mim para você, meus irmãos. Deixa eu e você à vontade, mas quando Ele puxa, meus irmãos, acabou-se. Porque Ele dá tempo, meus irmãos, para vocês consertar. Ele dá tempo para você obedecer a voz dEle, para você fazer o querer dEle. Porque Ele fala comigo com você, meus irmãos. E quando Ele fala, a gente tem que ouvir a voz dEle. A gente tem que fazer o que Ele manda. Porque muitas das vezes a gente não quer fazer o que nosso Pai manda. Ele fala com a gente não está nem aí, a gente não dá ouvido. Mas Ele fala, meus irmãos. Ele fala conosco. Mas quando a gente está rebelde, meus irmãos, a gente não quer ouvir a voz do Pai. A gente quer fazer o que a gente quer. A gente quer seguir o nosso caminho. A gente quer trilhar o nosso caminho. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você dê ouvido à voz do seu Pai. Você faça o que Ele manda. Porque nós somos profetas, meus irmãos. A gente tem que obedecer a voz do nosso Pai. Nós somos escolhidos. Nós somos ungidos. A gente tem que obedecer a voz do nosso Pai, meus irmãos. Porque Ele que manda, Ele que desmanda. E quando Ele mandar você fazer algo, aí você vá. Que você não queira correr. Que você não queira fugir. A gente não pode fugir não, meus irmãos, do nosso chamado não. A gente tem que fazer a vontade do nosso Pai. Porque é o que Ele quer. Porque quando Ele quer usar a mim e você, meus irmãos, é eu e você e pronto. E quando Ele manda você entregar algo, Ele se responsabiliza por você. Mas que você não tenha medo. Porque muitas das vezes a gente se acovarda, meus irmãos. Muitas das vezes a gente tem medo de entregar o que nosso Pai manda. Mas a gente tem que entregar o que Ele manda, meus irmãos. Então não tem que ter medo não. E quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Quando Ele manda, Ele coloca a palavra na tua boca. Ele vai na tua frente. E que você não tema diante deles. Porque quem está comigo, você é maior, meus irmãos. E quando Deus usar a mim e você para falar algo, a gente tem que falar. A gente tem que entregar o que nosso Pai manda.
Porque a gente não tem que, a gente não tem que ouvir o que a gente quer, né? Que a gente quer não. A gente tem que ouvir o que o nosso pai quer falar. Porque tem pessoas que querem ouvir o que convém para elas. Mas a gente tem que ouvir que o nosso pai quer falar, meus irmãos. E quando ele quer falar, é o que ele quer falar e acabou, ponto final. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, só querem ouvir o que convém para elas. Mas quando Deus usa mesmo você para entregar o que ele quer, né? Que você entregue, que você entregue. Que você não fuja, que você não corra do nosso chamado. Porque muitas vezes a gente tem medo de entregar, né, meus irmãos? A gente tá com medo, meu Deus, vou não. Tenha medo não, meus irmãos, entregue. Porque quando Deus manda, ele não vai na nossa frente. Ele se responsabiliza por você. E que você não tenha medo. Porque Deus conta com os corajosos, os covardes que voltam, meus irmãos. Os covardes que voltem. Porque muitas vezes a gente se acovarda. A gente tem medo. Tenha medo não, meus irmãos, entregue o que Deus manda. Quem quiser acreditar em mim, você acredite. Quem quiser dar credibilidade a mim, você que dê. Quem não quiser, o que importa é que você faça a nossa parte. O que importa é que você faça a vontade do nosso Pai. O que importa é que você agrada a Ele, meus irmãos. Você agradando a Ele é o que importa. Agrada o seu Pai, faça o que Ele manda. Seja obediente. Porque quando vocês estamos desobedientes, meus irmãos, tem preço. Quando vocês estamos rebeldes, tem preço, meus irmãos. E o preço é alto, o preço é grande. Quando a gente está rebelde, meus irmãos. E quando está tudo bom, a gente não aprende não. Mas quando nosso Pai começa a apertar, meus irmãos, que Ele sabe onde apertar. Ele sabe onde dói em mim e você. Ele sabe, meus irmãos. Porque Ele dá tempo para você, né? Fazer o que Ele dele, fazer a vontade dele. Mas muitas das vezes a gente não quer dar ouvido. A gente quer fazer o que a gente quer estar no caminho que a gente, né? Seguir o nosso caminho. Mas não é nosso caminho não, meus irmãos. A gente tem que fazer o que nosso Pai manda. Porque Ele que manda, Ele que é o oleiro, nós somos vaso. E vaso tem que ser obediente. Porque tem preço, meus irmãos. Tem preço para nossa rebeldia. Tem preço para nossa desobediência. Porque a gente só aprende na dor, meus irmãos. No amor, ninguém aprende não. Aí é necessário, né, o papai apertar. Para que você venha ouvir a voz dele. Para que você venha fazer o que ele manda. Porque muitas das vezes a gente está muito rebelde, meus irmãos. Muitas das vezes a gente não quer ouvir a voz do pai. O pai fala, é por aqui, meu filho. Vai lá, filho, fala isso, entrega isso. E a gente, vou não. A gente tem que fazer o que nosso pai manda, meus irmãos. Porque é ele que manda. É ele que manda, meus irmãos. Quando ele falar comigo com você, você tem que ouvir a voz dele. E você tem que deixar ele nos guiar. E você tem que deixar ele, né? A gente tem que fazer a vontade dele. Porque é o que ele quer, meus irmãos, que a gente tem que fazer. E quando ele manda, né? Quando ele quer falar, é o que ele quer falar e ponto, final. Porque quando ele quer falar, meus irmãos, ele vai colocar a palavra na minha tua boca. Não vai ser você que vai falar o que a gente quer, não. Vai ser a palavra que Deus colocar na minha tua boca, a gente vai falar. Então quando ele mandar você falar algo, você vá. Você não tenha medo. Porque quando ele manda, meus irmãos, ele se responsabiliza. Quando ele manda, ele vai na minha tua frente. Porque você não tenha medo de fazer o que seu pai manda. Você não seja um fujão, igual Jonas. Ele tem preço, meus irmãos. Tem preço para mim e para tua rebeldia. Porque quando Deus manda, meus irmãos, Ele quer que eu e você vá. E você tem que obedecer o que Ele manda. E não correr. Não querer fazer o que a gente quer. A gente tem que fazer o que o nosso Pai manda, meus irmãos. Porque Ele que manda, Ele que desmanda. Porque Ele escolheu mesmo você como profeta. E profeta tem que fazer o que o Pai manda, tem que entregar o que o Pai manda. A gente não pode correr não, meus irmãos, nosso chamado não. A gente tem que entregar. A gente tem que ser usado por Ele. Porque Ele deu a mim a você o espírito de ousadia, não o espírito de temor. Então é que você não tenha medo, que você não seja covarde. Você faça o que o seu pai manda, entregue o que ele manda. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar e eu queria que Deus falar com meus irmãos também, através de louvor. Amém, meus irmãos? Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei. Está me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará a um lugar seguro, a calmaria. Tem
uma promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Se o dono deste mar também é meu dono, ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará a um lugar seguro. A calmaria, a calmaria, a calmaria. Oh, glória, aleluia, Jesus. Nessa tarde, meus irmãos, Deus está acalmando o meu e o teu barco, meus irmãos. Deus está acalmando a tempestade da minha e da tua vida, meus irmãos. Porque Deus chegou, meus irmãos. E quando Deus chega, meus irmãos, a tempestade tem que se acalmar, meus irmãos. E a tempestade da minha e da tua vida, meus irmãos, hoje está se acalmando, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, entrou no meio do teu barco. E quando Ele entra no nosso barco, meus irmãos, a tempestade tem que se acalmar, meus irmãos. E Deus chegou, meus irmãos. Quando Deus chega, meus irmãos, a tempestade tem que se acalmar, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está trazendo calmaria para mim e para a tua vida. Porque a tempestade nessa tarde, meus irmãos, na minha e tua vida, Deus acalmou, meus irmãos. Acalmou, meus irmãos. Deus está acalmando, meus irmãos, a tempestade, meus irmãos, na minha e na tua vida, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Deus está acalmando, meus irmãos, a tempestade, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está acalmando, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando você está passando, né, pela tempestade, a gente acha que Deus esqueceu a gente. Mas Ele não esqueceu não, meus irmãos. Porque a gente tem que, né? Ele tem que ensinar a gente, meus irmãos. Ele tem que nos ensinar. E a gente só aprende, meus irmãos, quando a gente passa pelas provações, pela tempestade. Ele ensinando a mim e a você, meus irmãos. Ele ensinando a mim e a você a depender só dele, meus irmãos. Porque a gente precisa, meus irmãos, um do outro. A gente precisa das pessoas. Mas a gente tem que aprender a depender só de Deus, meus irmãos. Quando você aprender a depender só dele, Ele vai começar a operar o milagre na minha tua vida. Porque a gente tem que depender só de Deus, meus irmãos. E confiar. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, meus irmãos. Porque Ele venceu e nós vamos vencer. Mas se você aprender a confiar nele. Quando você aprender a confiar nele, meus irmãos, acalma, né? Ele vai começar a acalmar a tempestade na tua vida. Ele vai começar a acalmar, meus irmãos. Mas que você aprenda a confiar nele. A depender só dele. Que é para ele acalmar a tempestade na tua vida. Para ele acalmar, meus irmãos, a tempestade. Porque nessa tarde, meus irmãos, Ele está acalmando a tempestade na tua vida. Ele está acalmando, meus irmãos. Você está trazendo calmaria para mim e para a tua vida, meus irmãos. Oh, aleluia. É tarde de calmaria para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque a tempestade nessa tarde, meus irmãos, Deus, né? Já cessou, meus irmãos. Porque nessa tarde está trazendo calmaria para mim e para a tua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. É tarde de calmaria para mim e para a tua vida, meus irmãos. É tarde de calmaria, meus irmãos. Para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque a tempestade nessa tarde acalmou, meus irmãos. Deus acalmou. Oh, aleluia. Deus acalmou a tempestade, meus irmãos. Para dar a minha e a tua vitória, meus irmãos.
Xiribebê, 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 xiribebê. 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 Xiribê, 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 xiribê. Xiribê, 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 xiribê. Xiribebê, xiribê, bebê, xiribebê, xiribebê, xiribê, xiribê. Xiribebê, 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 xiribê. Xiribebê, xiribê, 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 xiribê. Xiribebê, xiribebê. Xiribebê, xiribebê. Xiribebê, xiribebê. Xiribebê, xiribebê, xiribebê. Xiribê. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Vou cantar aqui um pedacinho de um louvor, meus irmãos, para encerrar. Meus irmãos, Deus está tocando no meu coração para cantar esse louvor. Vou cantar um pedacinho. Se não fosse Deus, confesso, se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Confesso, já teria desistido. Até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo o tempo está no comando. É a potente mão de Deus que todo o tempo está no comando. Oh, glória! Que nessa tarde, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, deixe o Espírito Santo guiar a mim a você, meus irmãos. Onde ele enviar a mim a você, que você vá, meus irmãos. Que você se deixe ser usado pelo Espírito Santo. Deixa ele guiar a mim a você, meus irmãos. Que você não tenha medo. Deixa ele guiar a mim a você, meus irmãos. Deixa a mão dele guiar a mim a você, meus irmãos. E onde ele mandar eu e você ir, que você vá, meus irmãos. Deixa o Espírito Santo conduzir a mim a você, meus irmãos. Deixa ele nos levar, meus irmãos. Que você tire o medo, meus irmãos. Deixa o teu Pai te guiar. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana tendo da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.